Bom, Dr. Anthony Starr, da Universidade de Oxford, escreveu o seguinte: música provoca reações físicas similares em diferentes pessoas ao mesmo tempo. Nós estamos tratando, existem muitas outras citações, depois os irmãos poderão ler no livro, mas essa palavra sempre se repete. O poder do rock está na sua batida. Eu me deparei algum tempo atrás com esse documento, que nós já falamos sobre ele, mas eu quero ler com os irmãos uma das orientações que estão ali. O desejo de alcançar a juventude com o Evangelho de Cristo, onde ela se encontra, leva às vezes ao emprego de estilos musicais questionáveis. Em todos estes estilos, o elemento que traz maiores problemas é o ritmo ou a batida. Documento da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vemos aí a mesma citação, batidas. Eu me deparei com um texto de Little Richard e ele disse o seguinte: muitas batidas da música de hoje são tiradas do voodoo, dos tambores do voodoo. Se você estudar os ritmos musicais como tenho feito, verá que é verdade. E quando eu me deparei com essa citação, eu pensei no seguinte: bom, eu preciso direcionar a minha pesquisa para uma outra área agora. Então, é dito que a força do rock and roll que causa essa questão dupla que nós vimos, né? Estimulação corporal e inibição da mente. É dito que o poder para induzir a isso está na batida do rock. E aí Little Richard diz que grande parte da música hoje tem nas batidas do voodoo ou de rituais tribalistas, né, a sua fonte, a sua origem. Então eu parei minha pesquisa aqui e fui começar uma pesquisa em outro campo. Eu fui estudar as religiões. E eu me deparei com algumas coisas interessantes que me causaram um pouco de espanto. Uma das coisas que eu percebi é o seguinte, e vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu percebi estudando essas religiões que todas elas, religiões que a gente chama de animistas, tribalistas, espiritualistas, que levam os seus iniciados, os seus membros, a estados de transe, uma grande excitação, um entorpecimento da mente. Eu percebi que todas elas utilizam um instrumento em comum, que é o tambor. Fazendo um link com a citação que vimos do Little Richard. Ele falou que isso acontece. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver se ele estava falando a verdade. E eu me deparei com algumas citações que eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar poucas, depois vocês poderão conhecer mais. Veja isso daqui. Esta é uma tese de doutorado ou de doutoramento, apresentado por Cláudio Alberto dos Santos. E na sua tese ele estava estudando técnicas e princípios bantus na performance ritual do Moçambique de Belém. Então ele estava estudando, preste atenção nisso, ele estava estudando as religiões, como é que funcionavam ali, a música, os rituais e etc. E na sua tese de doutoramento ele escreveu o seguinte: não há como fazer os rituais sem os tambores. Eles são indispensáveis por vários motivos. E isso começou a chamar minha atenção. Fui buscar mais. Lowell Hart, ele foi músico do rock and roll, hoje ele é um cristão, não é adventista, mas é um cristão, um evangelista, e ele escreveu no seu livro A Música de Satanás Exposta o seguinte: danças e rituais pagãos são sempre acompanhados pela incessante batida de tambores. Esse ritmo tem um papel fundamental nessas atividades. E lembrando, se você imaginar estas cenas, ou se lembrar destas cenas, você vai ver que o que acontece ali é justamente isso. Uma estimulação corporal, muitas vezes frenética, e o entorpecimento da mente. Um transe. E eu continuei estudando. Então, eu li um pouco a respeito deste livro de Mircea Eliade. Mircea é um homem, ele é considerado um dos mais influentes historiadores da história das religiões. Veja, ele não faz parte dessas tribos, dessas religiões, mas ele é um historiador, ele estuda isso. E ele escreveu neste livro intitulado O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase. Veja o que ele disse. Na maioria das tradições místicas, a dança e o canto com tambor são os meios mais utilizados para se atingir o transe. Veja que o meu interesse na pesquisa não era no tambor, mas era na batida, na estrutura de batida que eu queria conhecer, que causa esse efeito.
O William Sargan é um pesquisador na área de psiquiatria, e ele foi citado num trabalho de Francisco Esparta, que é um antropólogo, um livro chamado A Dança dos Orixás. William Sargan disse o seguinte: derivado do culto negro é o rock and roll que provoca um efeito semelhante ao transe. Então começa a haver uma ligação entre uma coisa e outra. E eu percebi justamente isso. Há um estímulo corporal, uma estimulação corporal muito forte e, ao mesmo tempo, a inibição da mente. Como isso acontece? Danny Sugerman é um empresário e ele foi um dos empresários da banda de rock The Doors, que eu não sei se continua tocando, mas foi uma banda muito conhecida no mundo inteiro. Danny Sugerman escreveu esse livro aqui, O Apetite pela Destruição, tratando a respeito dos Guns N' Roses, que é outra banda mundialmente famosa. Veja o que ele escreveu no seu livro. O corpo pode se tornar o canal para a deidade, para os deuses, e os tambores são os aceleradores de todo o processo. Então ele está dizendo assim, os tambores são usados para fazer uma batida, para acelerar o processo de possessão. Basicamente é o que ele está dizendo. Por quê? Evidentemente, irmãos, nos processos de possessão nessas tribos, não estou dizendo que são os tambores e as batidas que provocam a possessão. Não. Existe uma indução prévia ali. Existem outros rituais, outras questões. O que é preciso entender é o seguinte, que para que haja essa experiência de transe, de êxtase e possessão, é fundamental que a mente esteja inibida, embotada, entorpecida, ok? É assim que Satanás trabalha. Agora veja que interessante isso aqui que ele escreveu mais. O xamã, que é o líder ali, foi o cabelo comprido original, a primeira estrela do rock, envolto em couro, dançando possuído por um ritmo batido em um tambor. Então comecei a ver que há uma associação entre as duas coisas. Stanislav Grof, para as pessoas da área de psicologia, ele é extremamente conhecido, muito famoso no mundo inteiro. Ele escreveu o seguinte: muitas culturas pré-industriais desenvolveram de maneira bastante independente ritmos com tambores que, em experimentos laboratoriais, têm notáveis efeitos sobre a atividade elétrica do cérebro. Então veja que nós estamos lidando com algo muito mais poderoso, muito mais forte do que a gente imaginava. E eu ainda na minha pesquisa não tinha chegado às batidas em si. Mas que batidas são essas? Que estrutura é essa? Mickey Hart, ele é um baterista, famoso em alguns meios musicais aí, e ele também escreveu um livro. Ele viajou pelo mundo inteiro estudando esses rituais, estudando essas tribos, e ele escreveu esse livro aqui. Percutindo na Era da Mágica, algo assim. Uma jornada dentro do espírito da percussão, algo semelhante a isso. E veja o que ele escreveu no seu livro. Por toda parte para onde você olhe no planeta, pessoas estão usando tambores para alterar a consciência. Opa! Quando eu ouvi isso, ou quando eu li isso, eu percebi. Então, peraí. Essas batidas, eu tenho que saber que tipo de batidas são, que induzem as pessoas à movimentação corporal e, ao mesmo tempo, inibem a sua mente. Estão alterando a consciência das pessoas. Outra citação dele. É difícil encontrar o momento exato quando eu acordei para o fato de que minha tradição, ou seja, o rock and roll, tem um lado espiritual, que foi um ramo da família que manteve uma antiga conexão entre o tambor e os deuses. Então veja que há uma conexão entre os dois. Michael Siegel também é um baterista e toca outros instrumentos também. Tem artigos publicados no jornal The New York Times e na revista Rolling Stones. Ele escreveu o seguinte: percussionistas primitivos aprenderam a induzir respostas fisiológicas de êxtase e alucinações a convulsões e inconsciência. Veja, certas estruturas de batidas que eles conseguiam levar pessoas até a inconsciência. Agora eu pergunto, será que Satanás, vamos imaginar um concerto de rock, onde as pessoas estão ali reunidas. Satanás precisa que essas pessoas
tenham convulsões, desmaiem, entrem em êxtase, em transe ou algo nesse sentido? Ele precisa disso? É o objetivo principal dele? Não. Ele só precisa de uma coisa: inibir a consciência. É só isso. O resto, se acontecer, tudo bem, para ele é melhor. Mas se ele puder inibir a consciência, ele pode fazer muito mais coisas.